paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. É uma grande alegria ter você aqui conosco mais uma vez nesta semana. A nossa intenção aqui é estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Meu nome é Fábio de Moraes e eu desejo que a bênção de Deus esteja na tua vida, na tua casa, hoje e para sempre. Nossa intenção aqui neste canal sempre foi buscar e expor a Palavra de Deus, mostrar que a Bíblia nos dá opções, nos dá caminhos. A Bíblia sempre vai apontar pelo menos 2 caminhos, né? E a gente tem que fazer as nossas escolhas. É interessante nós estarmos sempre lendo, estudando a Bíblia, porque além dela apontar os 2 caminhos, pelo menos 2, ela sempre vai dizer, olha, este aqui vai te levar a isto, e este aqui vai te levar a isto. Então a escolha é do ser humano. Na maioria absoluta das vezes, nós temos o poder de fazer escolhas. A Bíblia fala sobre o vinho, e hoje nós estaremos estudando nesta lição da revista da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o vinho, o que é e como se dá a trajetória do vinho dentro da estrutura bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde o Gênesis até o Apocalipse. Clique aqui embaixo, se inscreva e dê o seu like aí, tá bom? Daqui a pouco nós estaremos falando sobre este maravilhoso tema. Hoje estamos estudando aqui a lição de número 8, que estará sendo ministrada aí na sua igreja, na sua escola, na sua residência, no dia 19 de agosto aí deste ano 2018, agora no próximo domingo. E hoje temos como título da nossa lição a sobriedade na obra de Deus. Estar sóbrio, manter-se alerta, manter-se percebendo o que está acontecendo em minha volta. Daí a necessidade de eu estar sóbrio, muito mais se eu estiver fazendo a obra de Deus, se eu estiver envolvido com as coisas da religião. Porque o sacerdote, o obreiro, a obreira, a sacerdotisa, né, por assim dizer, necessita estar alerta, vigilante, percebendo as situações que acontecem ali no seu entorno, para que ela não tropece, para que ele não tropece. A sobriedade é uma necessidade e em certos momentos o agente do reino de Deus precisa obrigatoriamente estar consciente e sóbrio daquilo que está acontecendo e daquilo que ele precisa fazer para se manter desta forma. Daí a lição de hoje, a lição de número 8, tem como título a sobriedade na obra de Deus. O textual aí está dizendo assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo está dando um conselho, porque certamente naquela comunidade havia necessidade das pessoas se manterem sóbrias, porque o excesso naquela cultura, naquele momento ali na cidade de Éfeso em especial, estava trazendo coisas ruins para o contexto da igreja, para o contexto da religião cristã. E aqui Paulo está dizendo, olha, parem com isso, não excedam no vinho, não se embriaguem, não sejam ou não caminhem por esse caminho, né, redundante, mas verdadeiro, do alcoolismo. Porque se vocês não perceberem a necessidade de estarem sóbrios, a contenda vai estar convosco e vocês não estarão se aproximando de Deus a partir do Espírito Santo. Mas deixem o vinho de lado e busquem ser cheios do Espírito Santo.
Na verdade prática aqui, sempre lembrando que a verdade prática é a síntese da síntese, né? É o texto escrito aí pelo nosso irmão, comentarista da lição, que estará nos dizendo, olha, nós vamos caminhar por aqui. E hoje ele está falando isso, ó. O exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. O exercício do ofício. Aí entram, a lição passada nós falamos sobre o obreiro, a obreira, aqueles que trabalham na obra, todos aqueles que de alguma forma contribuem para a obra de Deus, para buscarem o conhecimento de Deus, para anunciarem o conhecimento de Deus. Na lição passada, volte lá um pouquinho, foi a lição de número 7, o título é Fogo Estranho Diante de Deus. Falamos sobre o obreiro, a necessidade do bom exemplo. E aqui o nosso irmão está dizendo, olha, o exercício do ofício divino, o obreiro, a obreira, precisa estar longe do alcoolismo, dos maus costumes e da intemperança. A leitura bíblica em classe de hoje está aí no livro de Levítico, capítulo 10, versículos 8 ao 11, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Você dê uma pausa aí, leia um pouquinho para você ficar melhor, perceber qual o caminho aí textual na Bíblia que nós vamos seguir. Aqui na introdução está escrito assim, ó, na lição anterior, que foi a lição de número 7, acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. A trágica, a tragédia, a coisa absurda que aconteceu na vida desses dois homens que prestavam serviço no templo, que eram escolhidos por Deus para fazer a sua obra, mas a tragédia os acometeu por consequência dos seus atos. Não foi Deus quem quis vitimá-los, mas a consequência das suas ações trouxeram aquele mal para eles e para suas famílias. O que os levou a agir de maneira tão irreverente e profana? Qual foi o motivo? Pelo contexto da narrativa sagrada, podemos concluir que ambos estavam embriagados. A referência é Levítico, capítulo 10, versículo 8 e 9. Então, pelo contexto, pela forma como o texto é construído logo após a morte de Nadab e Abiú, percebe-se que há uma possibilidade muito grande de os dois estarem embriagados e terem entrado na tenda para oferecer sacrifício que era proibido embriagados, tinham bebido, tinham excedido e foram muito inconsequentes, não pensaram na consequência dos seus atos, transgrediram a palavra de Deus e infelizmente a consequência veio para os dois e para suas famílias. O ministro cristão tem de ser um exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Paulo, escrevendo ali, ele vai falar sobre os frutos do Espírito Santo: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Paulo vai dizer, olha, é necessário, é preciso, tem que ter domínio próprio aqueles que oficiam no templo, na igreja, na comunidade, aqueles que são ministros do Evangelho ou ministras do Evangelho. É necessário que essas pessoas sejam sóbrios, sejam temperados e tenham o exercício do domínio próprio neles. Daí a necessidade de nós estarmos cada vez mais estudando a Bíblia e nos aproximando do Senhor. Aqui no primeiro tópico, o título é O Vinho na História Sagrada. O vinho sempre foi parte da Bíblia, sempre esteve presente nos textos bíblicos. Momentos ruins, o excesso, momentos bons, alegria, tranquilidade, né? Então, tem os dois lados da moeda neste caso. O vinho, juntamente com o pão e o azeite, é visto como bênção de Deus. Está ali em Oséias, capítulo 2, versículo 22. O
o pão, o azeite sempre foram vistos como bênçãos de Deus e foram referências, hein? Eram figuras de linguagem apontando para coisas legais, boas, símbolos bons dentro do contexto bíblico. No entanto, o seu mau uso levou homens santos a cometerem escândalos, torpezas e até crimes. Haja vista os casos de Noé com o seu filho, Ló com as suas filhas e Davi com Urias e a sua esposa. Enfim, o excesso. Aqui, para este contexto, não é que o vinho é ruim, mas a falta de domínio próprio do ser humano excede e exagera, e a partir daí a consequência foi danosa, foi morte, foi situação vexatória dentro da família, foi homicídio, foi adultério. Então as consequências da má forma de usar o vinho sempre trouxeram coisas ruins ao longo da história da Bíblia. Aqui no primeiro subtópico, a embriaguez de Noé. Após o dilúvio, pôs-se a plantar uma vinha, plantou ali pés de uvas, cultivou esses pés, tratou, e eles cresceram e deram frutos. E após ter preparado o seu vinho, bebeu até se embriagar. Noé. Já fora de si, desnudou-se, expondo-se vergonhosamente em sua tenda. O álcool foi capaz de transtornar até mesmo um dos 3 homens mais piedosos da história sagrada, da história da Bíblia no Antigo Testamento. Então Noé, a partir do dilúvio, plantou ali a sua vinha, cultivou ali os pés de uva, colheu-as, preparou ali o suco, deixou boa parte dele fermentar, porque tem um processo de fermentação, e começou a beber. Naquele momento, uma alegria, uma coisa boa, mas ele excedeu, tomou demais, se embriagou, ficou nu na sua tenda. E para aquele, até os dias de hoje, o filho vê o seu pai nu, a filha vê a sua mãe nu, é mais tranquilo, mas o pai é uma coisa mais gritante. Então, naquele contexto, muito pior, porque era extremamente rígido a cultura familiar para aquele contexto. E Noé aqui ficou nu, e o seu filho viu ele sem roupas, foi lá, o cobriu, mas a consequência, a partir do momento que ele acordou da embriaguez, foi amaldiçoar o seu filho. Então, a consequência do excesso aqui foi trágico para a família de Noé e vergonhoso para ele. Aqui no segundo subtópico, a devassidão das filhas de Ló. As filhas de Ló embebedaram o seu pai em 2 ocasiões. A referência está em Gênesis capítulo 19, versículo 31 e 32. E em seguida tiveram relações sexuais com o próprio pai, gerando 2 povos iníquos. As suas filhas, após eles saírem da cidade ali, que foi destruída, a sua mãe virou estátua de sal, e as suas filhas, com a desculpa de manter a genealogia do seu pai, o embebedaram e tiveram relações sexuais com o seu pai. As 2 engravidaram, e infelizmente os 2 povos que saíram dessa relação estranha, absurda, foram povos ruins, povos maus, e eles trouxeram danos, inclusive, para a nação de Israel no futuro próximo. Aqui, a consequência da embriaguez foi uma tragédia familiar. As filhas tendo relações sexuais com seu pai. Isso nunca foi aceito dentro do contexto bíblico. Um absurdo que o excesso da ingestão do vinho trouxe para aquela família, e nos dá um exemplo aqui muito ruim, mas necessário para nós estarmos mais vigilantes. Aqui no terceiro subtópico, o vinho como instrumento de corrupção. Para encobrir o seu adultério com Batseba, o rei Davi convocou Urias, que estava na frente da batalha, e o embriagou.
e o induziu a deitar-se com a esposa adúltera e já grávida. Davi dá o seu vacilo, comete o seu erro, todo ser humano está sujeito, mas ele aqui como rei não precisava, ele fez isso aqui e depois embriagou Urias, que era o esposo de Batseba, que ele tinha, em certo sentido, não é estupro, né, porque ela concordou, mas ele se deitou com a esposa de outra pessoa, cometeu um adultério, e para encobrir isso, ele usou o vinho de uma forma má. Ele embriagou aquele fiel soldado e mandou que ele fosse se deitar com a sua esposa, que infelizmente já estava grávida de Davi, que já tinha se deitado com o rei de uma forma adúltera. E aqui o rei de Israel usou o vinho para corromper um de seus heróis mais notáveis. Urias, fiel ao seu rei, fiel aos seus companheiros de batalha, ele foi convidado por Davi, após Davi ter mantido relação sexual com a esposa de Urias. Davi mandou buscar Urias lá do campo de batalha, o embriagou com vinho e tentou encobrir o seu pecado, mas, por assim dizer, Deus não permitiu, a circunstância não permitiu, porque a fidelidade de Urias ia além do uso do vinho, da embriaguez. Ele se manteve fiel, disse: meu Senhor, eu não posso ir para minha casa, me alegrar com a minha esposa, enquanto os meus companheiros estão morrendo no campo de batalha. E Davi, envergonhado com a atitude de Urias, teve que baixar a cabeça e entender que aquele homem era fiel a ele, e o tamanho do absurdo que Davi tinha cometido com aquele fiel soldado, e ele o embriagou com o vinho. Aqui no segundo tópico, o vinho no ofício divino, o vinho no contexto dos sacerdotes, dos levitas, o que é, como se dá, o que aconteceu em alguns momentos a partir da ingestão, pode, não pode, para os obreiros que prestam um serviço religioso. O vinho no ofício divino. Aqui no primeiro subtópico, no Antigo Testamento, quanto aos ministros do altar, era severamente advertido sobre o uso do vinho. Aí é necessário que a gente leia Levítico, capítulo 10, versículo do 8 a 11, você vai ler aí. E aqui havia advertências para aqueles que prestavam serviço no templo: não bebam, não usem, não façam parte, não deixem se levar, porque Nadab e Abiú lá atrás beberam, foram prestar o seu serviço na tenda, e infelizmente a consequência para eles foi a morte. Aqui no segundo subtópico, o vinho no ofício para o Novo Testamento. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Está aí em João capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. É interessante você dar uma lida, que Jesus não transforma água em suco de uva, hein? Era vinho mesmo, era bebida fermentada. Então tem muita gente que tenta encobrir isso aí, dizendo que era um suco e tal, mas Jesus transformou água em vinho a partir de um processo de fermentação. E vinho, não é suco de uva. Suco de uva a gente toma, não traz nenhuma consequência de me tirar da minha razão, de tirar a minha sobriedade, o suco de uva em si. Mas o vinho não, o vinho é vinho, suco é suco, vinho é vinho e ponto. Jesus transformou água em vinho, bebida fermentada. E ao instruir a Santa Ceia, ele fez uso desse mesmo produto, a fim de simbolizar o seu sangue redentor, no momento da Santa Ceia. Para nós hoje, é difícil aceitar ou ensinar que Jesus tomou vinho, bebida fermentada, álcool, que contém um processo, ou passou por um processo, e a partir de então, na parte final desse processo, esse suco de uva foi transformado em vinho. Então é difícil às vezes a gente querer aceitar isso e ensinar para o nosso contexto, para a nossa realidade brasileira, onde tantas famílias são destruídas pelas drogas, pelo alcoolismo, e tantos jovens, adolescentes aí estão caminhando
para isso, infelizmente, bebendo, festas e drogas e tudo mais. Mas neste contexto aqui, lembre-se, o vinho era um símbolo de alegria. Todos os momentos que Israel ia se alegrar, que ia comemorar uma data festiva, o vinho estava presente, mas eles controlavam, era cultural deles, eles não se excediam. Uma ou outra pessoa excedia, mas a maioria da população, dos habitantes ali da nação de Israel, das cidades de Israel, das comunidades de Israel, era cultural. Eles tomavam tranquilamente, não tomavam uma taça de vinho, ia dormir tranquilo, mas para a nossa realidade brasileira, a ingestão do álcool, seja o vinho, seja a bebida mais forte, cerveja, né? Enfim, é muito preocupante, porque os números apontam para tragédias no trânsito, na família, no nosso dia a dia, por parte de pessoas que beberam, se embriagaram. E quantas pessoas nós temos dentro das nossas igrejas que eram alcoólatras e hoje foram libertos, estão transformados pelo poder da palavra de Deus em Jesus, a partir do Espírito Santo, e não é interessante que essas pessoas voltem a beber, porque tragédias podem voltar a acontecer com elas e suas famílias. Mas para este contexto aqui, Jesus transformou água em vinho, vinho, bebida fermentada. Aqui no terceiro subtópico, advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab e Abiú tenham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool e sem qualquer temor ou reverência a Deus apresentaram um fogo estranho no altar divino. Seria para os nossos dias, como pastor da sua igreja, da minha igreja, ir para o púlpito embriagado. Ele pegar o microfone, abrir o culto, começar a ensinar, pregar, dirigir o culto, embriagado. Nadab e Abiú, infelizmente, tropeçaram nisso e a consequência foi trágica para eles. Tal aviso serviu para que no futuro tragédias como essa não viessem a ocorrer. Então, a advertência que a Bíblia traz para nós sempre é: cuidado, olha, fulano fez isso. Os textos bíblicos apontam para isso. Fulano fez isso e a consequência foi essa. Tenha cuidado, não faça isso, porque pode trazer um dano para você e para a sua família. Encerrando aqui o segundo subtópico, o título do terceiro tópico: Ministros cheios do Espírito Santo. Aqui no primeiro subtópico, recomendações aos ministros. O candidato ao santo ministério na igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. A referência está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e versículo 8. Então, a pessoa para exercer o ministério no Novo Testamento, nós vimos que no Antigo Testamento tinha várias referências advertindo os sacerdotes, os levitas, de se apresentarem na tenda, no tabernáculo, no templo, após terem ingerido o vinho ou bebida alcoólica, porque geralmente os sacerdotes não podiam beber bebida quente, né? Era o vinho e mais ou menos com muita tranquilidade, de uma forma bem tranquila, eles podiam beber vinho sim, mas nunca antes de exercer o ofício sacerdotal ou ir trabalhar no templo, no caso de toda a tribo de Levi. Aqui, para o Novo Testamento, há advertência direta que o obreiro não seja dado ao vinho. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 3 e 8. Quem governa tende a abster-se das bebidas alcoólicas. Outra referência em Provérbios, capítulo 31 e o versículo 4. É interessante, no Novo Testamento está nos mostrando, dizendo, olha, o obreiro, a obreira tem que estar sóbrio. Ele não pode ser dado ao vinho, ela não pode ser dada ao vinho, porque há um risco de trazer escândalo para o reino de Deus, para escandalizar ou ser escandalizado. Aqui no segundo subtópico, recomendações à igreja. Necessário perceber esses textos. Toda a igreja, afastem-se do vinho,
busque a plenitude do Espírito Santo. Outra referência aí em Efésios capítulo 5, versículo 18. A advertência é a toda a igreja, não somente aos obreiros. Afastem-se do vinho, busquem, leiam a Bíblia, ouçam hinos de louvores a Deus, participem dos trabalhos da sua igreja, da sua comunidade, porque tem um ditado por aí que diz que mente vazia é oficina do diabo. Então, se nós ocuparmos o nosso tempo, nós não estaremos ansiosos, buscando e abrindo margem para se embriagar, para beber, e por consequência o risco aí de trazer escândalo e problemas para você pessoalmente, e para a sua família, para a sua comunidade, para a sua igreja. Então, a recomendação é: afaste-se do vinho e se encha da plenitude do Espírito Santo, ou busque-a, tá bom? A embriaguez não é um mero adorno cultural, é algo sério que tem ocasionado graves transtornos à Igreja de Cristo nos nossos dias. Infelizmente, escândalos e escândalos por conta da ingestão da bebida alcoólica, do vinho, da cerveja, das bebidas quentes, por parte de pessoas que que compõem a Igreja do Senhor no Brasil e no mundo. Nós temos que ter esse cuidado. O vinho não é cultural, a bebida, eu tomar uma cerveja ali não é questão cultural, é necessário haver uma vigilância para que eu não tropece a partir da ingestão dessas bebidas. Terceiro subtópico: ministros usados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. A referência está em Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4, é interessante você dar uma lida. Eles foram tidos como bêbados. Então, naquele momento em que o Espírito Santo veio sobre as pessoas que estavam ali no tabernáculo, esperando a promessa que Jesus tinha dado a eles se cumprirem, quando o Espírito Santo foi derramado, quem estava de fora falou: esse pessoal está bêbado. Por quê? Porque naquele instante foi algo novo, maravilhoso. A presença de Deus foi uma coisa assim absurdamente maravilhosa, estranha. E as pessoas que estavam de fora, quando viram a alegria dos discípulos em estarem sendo cheios, estarem recebendo o Espírito Santo, para quem estava de fora, falou: esse povo está muito alegre, esse povo está diferente, eu acho que eles estão bêbados. Então, eles pensaram que os discípulos, que os apóstolos, que as pessoas que estavam com eles ali estavam bêbadas, mas não, estavam cheias da alegria a partir do Espírito Santo nas suas vidas. Na sequência de Atos, deparamos-nos com os apóstolos e discípulos proclamando o Evangelho, sempre no poder do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a partir do momento ali da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre os discípulos e aqueles que aguardavam a promessa, a partir daquele momento eles sempre buscaram estar cheios do Espírito Santo. Sempre se aproximaram de Deus a partir da leitura, do estudo, da comunhão com a palavra, de buscar o conhecimento de Deus, de orar, de ouvir músicas de adoração a Deus, de estar em comunhão, cultuando ao Senhor. Então eles eram cheios continuamente do Espírito Santo, e esta é a recomendação para nós a partir desta lição de hoje. Aqui na conclusão: portanto, fujamos das bebidas alcoólicas e de outros vícios igualmente graves, a fim de que possamos ministrar ao Senhor com todo zelo e cuidado. É algo preocupante, os números estão aí para mostrar isso. Infelizmente, todos os dias tragédias acontecem no trânsito, no dia a dia. Pessoas se matam, pessoas atropelam, pessoas sem a mínima noção, sem a mínima sobriedade, porque estão cheias do álcool, ingeriram muito, excederam. E não adianta eu falar que eu vou tomar só um pouquinho. Tem que haver essa vigilância, tem que haver esse cuidado, porque eu não sou o senhor de mim mesmo.
eu sou falho, sou pecador, assim, dentro de mim habita o pecado. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, ele mora em nós, mas em nós também está o pecado. Nós temos uma natureza caída, e se eu tomar hoje uma tacinha, não tiver cuidado, amanhã eu tomo outra, eu tomo uma garrafa, daqui a pouco eu estou no boteco, daqui a pouco eu estou no happy hour, né? Com os meus amigos do trabalho, com o pessoal da faculdade, do colégio, uma sexta-tarde, uma sexta-noite, um sábado, e daqui a pouco eu estou fora da igreja, embriagado, sofrendo pelo alcoolismo, tendo que ir para uma clínica de recuperação, ou se eu não tiver condições, trazendo danos irreparáveis para a minha vida, para a minha família, e trazendo escândalo para o nome do Senhor Deus. Então é necessário que nós andemos sóbrios. O vinho, uma referência de alegria, de coisa boa, mas deixa ele quietinho lá, deixa ele lá quietinho, tá bom? É melhor a gente não mexer, porque cada pessoa tem as suas dificuldades, cada um tem os seus problemas, então é melhor que a gente não aumente isso. Aqui na conclusão, ele vem pedindo, dizendo, não faça isso.